Solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Hoje a igreja no Brasil comemora essa solenidade que se deu ontem na igreja fora do Brasil. Porque a igreja ela é una, santa e católica. Ou seja, ela é universal. E no mundo inteiro se celebra as mesmas solenidades da igreja. Porém, no Brasil, por uma questão pastoral, se transfere para o domingo. Então, hoje nós estamos celebrando, em comunhão com toda a igreja, a solenidade dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo. Com certeza, cada um de vocês já viram nas transmissões televisivas, aonde se mostra a imagem da Basílica de São Pedro. E na praça principal, antes de entrar na igreja, quem vai de frente, à sua esquerda, vê o apóstolo São Pedro. E à direita, o apóstolo São Paulo. São as colunas da igreja. São os primeiros homens que evangelizaram por toda a terra, então conhecida, a palavra de Deus, anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. E que é por meio dele que nós obtemos a salvação para entrar na vida eterna. Que alegria, amados irmãos. Esses dois homens fizeram coisas que a nossa tecnologia hoje não é capaz de fazer. Sabe o que é? Atingir os corações para Deus. Alcançar as pessoas para levá-las a Deus. Pedro e Paulo. O primeiro dos apóstolos. Um dos primeiros, né? Que depois se tornou o príncipe dos apóstolos. O outro, o último, que era o perseguidor dos apóstolos. Um homem rude, simples, podíamos dizer no nosso linguajar até uma pessoa ignorante, com pouca instrução. Pedro não era um homem estudado, era um homem da pescaria, ele vivia da pesca. O outro, um homem culto, podíamos dizer inteligente, douto, muito educado, mestre da religião judaica, assim, realmente dedicado. Paulo era um que conhecia outras línguas, e um homem também que vivia talmente radical a sua fé judaica, que não permitia nem mesmo que existissem outras seitas que colocassem em risco a sua fé judaica. Então estamos falando de dois homens que viveram e tiveram realidades de vida totalmente diferentes, mas que se encontraram no determinado ponto do caminho, eles se encontraram e vivenciaram a mesma fé. Ora, Pedro era um homem impulsivo, não é isso? Quando se dá o evangelho, mas um homem que caminhou com Cristo, o homem que estava com Jesus desde o início do seu ministério. Jesus passou ali, viu que Pedro estava pescando com os seus amigos, até empregados, porque Pedro com o seu pai tinha uma pequena cooperativa, então tinha outros que trabalhavam com eles, e recebeu o anúncio do Cristo. Pedro, eu te farei pescador de homens. Gente, qual é uma missão mais difícil que essa? Você acha que é fácil ser pescador de homem? Hoje em dia é difícil até, né, convencer uma pessoa, né, para fazer uma coisa. Imagine fazê-la entender e anunciar para ela o Cristo. E Jesus dá a Pedro esta missão. Não somente, Jesus foi além com Pedro. Mesmo tendo passado por situações diversas, porque em um determinado ponto do caminho, Pedro, na sua empolgação, ele prometeu que daria até a sua vida por Jesus. Mas na hora H, o que ele fez? Passinho para trás, um passinho para trás. Não foi assim? Pedro fugiu. Pedro negou o Cristo, com medo de perder a sua vida. Como nós somos, né? Na hora que a coisa aperta, que a gente vê quem é que vale, não é isso?
Não, eu topo tudo. Agora é a hora, vamos lá? Então, rapaz, não vou poder ir. Tem uma coisa para fazer, hoje não vai dar para ir não. Aí a gente dá um passinho para trás, não dá? Passinho para trás. Mas sobre Pedro, Jesus já tinha determinado a sua missão. E não era a sua fraqueza que iria fazer Jesus desistir dele. É o que acontece conosco às vezes. Olhando para a nossa fraqueza, nós pensamos: Deus não... Acho que Deus desistiu de mim. Eu não sou um homem, eu não consigo, eu desisto na hora. Amado, amada, entenda uma coisa: Deus não desistiu de você. Independente da sua fraqueza, independente de que às vezes você dá um passinho para trás, ou faz de conta que não viu Jesus passar, não importa. Ele não desistiu de você. Porque sobre ti foi dado a graça de Deus. Você recebeu o batismo. E Deus não vai desistir de você. Aí Jesus vai além. Jesus olha para Pedro, fala: Pedro, a ti eu darei as chaves do reino dos céus. Está escrito no evangelho de hoje. Aquilo que tu ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Olha, eu te pergunto: a quem você dá as chaves da sua casa? Você teria coragem de dar a chave da sua casa para qualquer pessoa? Eu acho que não. Vou mais além. Você daria a senha do seu celular para alguém? Ai. Não, Frei, já é demais, né? A senha do celular, aí complica. Você daria? Jesus deu a máxima autoridade e responsabilidade a Pedro e confiou a ele. E muitas vezes Deus está confiando para você as chaves na sua mão. E você quer essa chave? Você quer assumir essa responsabilidade? Pedro recebeu tudo das mãos de Jesus. Jesus entregou a ele. Ele também entrega a nós. Jesus deu total liberdade a Pedro. E Pedro então se tornou o príncipe dos apóstolos, porque ele foi o primeiro sucessor. Ele foi o primeiro papa da igreja. Ora, Frei, mas e Paulo? Paulo, um homem muito determinado. Paulo, um homem que queria acabar com todos os cristãos. Porque para Paulo, os cristãos eram uma seita. E estavam contaminando o povo de Israel. Então, o que você faz com uma coisa que está contaminando? Quando você tem um belo jardim e começa a vir as ervas daninhas, aquelas raízes que não são plantas, que estão estragando o terreno, você tem que extirpar, cortar pela raiz. Então Paulo recebeu das autoridades presentes daquela época toda a autoridade para acabar com todos os cristãos. Mas não é só pôr na cadeia não, fica quietinho aqui, agora você não vai mais falar de Jesus. Não, ele tinha autoridade de matar os cristãos. Perseguir, prender e matar. Era um homem perigoso, Paulo? Muito. E detalhe, ele fazia isso em nome de Deus. Paulo matava em nome de Deus. Quantas pessoas hoje a gente vê por aí fazendo coisas em nome de quem? De Deus. Atenção, amados irmãos, a quem você dá ouvidos. Muita atenção a quem você tem dado ouvidos e a quem você tem dado a sua confiança, porque no nome de Deus se fizeram muitas tragédias no mundo. A última coisa que Deus desejaria é que alguém matasse em nome dele, é que alguém roubasse em nome dele, é que alguém enganasse o próximo em nome dele. Jamais. Paulo tinha toda essa liberdade. E ele foi em busca de todos aqueles que estavam seguindo Jesus. Até que um dia,
a providência de Deus, talvez aconteceu com algum de vocês. Paulo, a caminho de Damasco, é alcançado por Jesus. Saulo, Saulo era o nome dele. Por que me persegues? Naquele momento, Paulo ficou cego. Paulo ficou dependente e impotente. Teve que ser cuidado por outras pessoas. Até quando veio Ananias, impôs a mão sobre ele, o curou da sua cegueira. Depois Paulo começou a permanecer com a comunidade de Ananias, começou a conhecer Jesus, começou a entender o que estava acontecendo, e ele então, de perseguidor, passa a ser um discípulo de Jesus. Mas aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje. Vocês estão dispostos a perder tudo por causa de Jesus? Olha, é uma afirmação séria, hein? É difícil perder tudo por causa de Jesus. Paulo perdeu todos os seus privilégios. Paulo era uma autoridade. Ele perdeu tudo. Sabe o que é tudo? Sabe aquele seu amigo lá da cervejinha no fim de semana? Aquele amigo lá do bar? Aquele amiguinho do churrasquinho? Quando você disser, eu deixo tudo para seguir Jesus, ele vai te deixar. Ele vai começar a falar, como é que é agora? Você vai na igreja? Virou beato? Ah lá, beata, todo dia na igreja. Eu, hein? Ela ficava com a gente aqui, conversava, agora só fica na igreja. A gente perde um pouco de amigo quando encontra Jesus, sim ou não? Perde. E como? A gente começa a ser perseguido um pouquinho, sim ou não? Sim. No seu trabalho, dentro da sua casa, com seus amiguinhos lá, não é assim? Você vai perdendo aquilo que você pensava que tinha. Mas a verdade, quem abraça Jesus não perde nada. Ganha muito mais. Mas muito mais aquilo que a gente possa imaginar. Mas é assim, Paulo perdeu tudo por amor a Jesus. E o que esses dois apóstolos têm em comum? Eles deram a sua vida por Cristo. Pedro foi martirizado em Roma e Paulo também. Um crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como seu mestre e senhor. O outro teve a cabeça decepada. Você está disposto a dar a vida por Cristo? Vale a pena derramar a vida por Jesus? Vale a pena perder todas essas coisas, esses privilégios, por amor a Cristo? Sim, vale a pena. Eu vou falar uma última coisa que o próprio Jesus falou. Quando Pedro faz a sua profissão de fé, é uma profissão de fé perfeita. Ele vai dizer, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em um outro evangelho, Jesus vai falar assim, eu te louvo, ó Pai, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Bem-aventurados somos nós, irmãos e irmãs, porque conhecemos Jesus. Bem-aventurados somos nós. Mas muito mais, disse Jesus hoje a Pedro, feliz és tu, Pedro, porque não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. Não foi nenhum homem, mas foi o meu Pai que está nos céus. Amado irmão, amada irmã, para conhecer Jesus, é necessário termos a revelação diretamente do Pai. E quem nos faz essa revelação? É o Espírito Santo. Ah, então já está tudo certo, Frei? Quase. É preciso ter uma experiência pessoal com Cristo. Uma experiência de intimidade com Ele. E aí sim, você nunca mais vai deixar Jesus.